Eu quero que você abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Esta noite é uma noite de ceia. É uma noite em que nós vamos celebrar a morte e a ressurreição e a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos celebrar aquilo que Ele fez por nós. E eu quero me esforçar, eu tenho procurado me esforçar para que nos cultos de ceia eu traga palavras mais específicas a respeito da obra salvadora de Jesus Cristo, né? E eu quero ler com você e conversar com você nesta noite sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aí. Depois nós vamos ler mais alguns versos desta passagem. Queridos, profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele descreve de uma forma tão detalhada, tão meticulosa, a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Boa parte desses versos que nós lemos e todo esse capítulo de número 53, você vai perceber que ele faz afirmações no passado. Os versos que ele usa, a maioria deles está no passado. Quando ele diz que tomou sobre si, ele levou, ele foi morto, ele foi oprimido, ele foi desprezado. E mesmo 700 anos antes de Cristo, nós vemos Isaías fazendo essas declarações de uma forma tão precisa, de uma forma tão real, tanto que muitas passagens do Novo Testamento têm citações desta profecia, a profecia a respeito da morte e do sacrifício de Jesus. Isaías é chamado de profeta messiânico, como talvez o profeta que mais teve revelações e o profeta que mais profetizou a respeito da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. E este texto que nós lemos fala a respeito da cruz. Esse texto que nós lemos fala da obra de Jesus realizada na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Nós podemos ver que a cruz não foi uma surpresa tanto para Deus como também para Jesus. A cruz esteve no calendário de Deus, estava na agenda de Deus. A cruz não surpreendeu ao nosso Deus e não surpreendeu a Jesus Cristo. 700 anos antes, a morte de Cristo, a obra de Jesus Cristo foi profetizada, foi anunciada. A Bíblia diz que Jesus morreu conforme as Escrituras, foi sepultado conforme as Escrituras e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Talvez esta passagem seja a passagem mais explícita e talvez a passagem mais importante do Antigo Testamento a respeito da morte e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Talvez nenhum outro texto no Antigo Testamento mostra com tanta precisão, com tanta clareza a respeito desta obra, a obra salvadora de Jesus Cristo. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a sua glória
se humilhou, se esvaziou, deixou a companhia do Pai, a companhia dos anjos, a adoração que ele recebia nos céus, para vir até esta terra, nascer numa manjedoura, viver em Nazaré da Galileia e morrer numa cruz por amor a mim e por amor a você. Agora, algumas perguntas que eu quero fazer com você e responder à luz deste texto. Em primeiro lugar, nós devemos responder: quem é que levou Jesus à cruz? Quem é que levou, ou o que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário? Primeiramente, a cruz não foi determinada por fatores circunstanciais. Ou seja, não foi por inveja dos judeus, não foi por inveja dos religiosos da sua época que Jesus foi crucificado. Não foi porque Judas o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata que Jesus foi crucificado. Não foi porque Pôncio Pilatos o entregou de uma forma covarde e nem porque os seus discípulos o abandonaram fugindo da presença do Senhor. Jesus não foi tomado de surpresa e a morte dele na cruz do Calvário não foi por força das circunstâncias. Mas quem é então que levou Jesus à cruz do Calvário? Quem é que levou Jesus à morte e morte de cruz? Primeiramente, Jesus morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Verso de número 5 deste capítulo 53, acompanhe por gentileza. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha no versículo de número 8, a parte B. O que é a parte B, pastor? É a parte final do verso, ó. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Olha o versículo de número 12 também, por gentileza. Aí, na parte final. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Portanto, o primeiro motivo que levou Jesus à morte e morte de cruz foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram a Jesus. Foram os nossos pecados que levaram Jesus a morrer de uma forma tão humilhante. Foi a morte de Jesus, foram os nossos pecados que fizeram que Jesus morresse na cruz do Calvário. Portanto, aqui nós percebemos que o pecado é maligníssimo, que o pecado é sério, que o pecado é extremamente maligno, mas também nós vemos o quê? A imensidão do amor de Deus por amor a mim e por amor a você. Ele estava na cruz como o nosso substituto. Enquanto não entendermos que a morte de Cristo é uma morte substitutiva, é uma morte vicária, nós jamais conseguiremos entender o significado de redenção. Eu e você precisamos ter a convicção, a certeza, a consciência de que o que levou Jesus à morte de cruz foram os nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Mas ainda, quem é que levou Jesus à cruz? Veja comigo no verso de número 6. Está escrito o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, digam comigo, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ainda no verso de número 4, a parte final diz o seguinte: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto está dizendo que não apenas os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas o próprio Pai, o nosso Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, foi também quem entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Portanto, não apenas os nossos pecados, mas o próprio Pai entregou a Jesus para que ele fosse morto através da cruz do Calvário. Olha o verso de número 10. Apenas a parte inicial do texto, ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Você consegue perceber a grandeza do amor de Deus?
Você consegue perceber a seriedade do pecado que fez com que Jesus fosse morto na cruz do Calvário, mas você vê também o quê? A grandeza do amor de Deus por amor a mim e a você. O texto está dizendo que ao Senhor agradou moê-lo. Foi o Pai que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. João 3,16, aquele texto extremamente conhecido de todos nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não apenas os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas também o próprio Pai o entregou. Romanos 8,32 está escrito: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou. E Paulo está dizendo, antes por todos nós o entregou. O Pai entregou o seu Filho por amor a mim e por amor a você. Ele não poupou o seu próprio Filho. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O Pai também, de uma forma amorosa, de um amor, mostrando o seu amor incondicional, entregou o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar a salvação, para que nós pudéssemos experimentar a vida eterna. Mas quem é que levou Jesus à cruz? O verso de número 4 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sabe o que isso significa? Que não apenas os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Não apenas o amor de Deus Pai, mas Jesus voluntariamente se entregou por mim e por você. O texto está dizendo que Ele tomou, Ele levou sobre si, Ele teve a firme decisão, a firme resolução de levar os nossos pecados naquela cruz. João 10:17 está escrito o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O que Jesus está dizendo? Eu dou a minha vida para a reassumir. Ele diz, ninguém a tira de mim. Queridos, você acha que Jesus foi morto na cruz simplesmente porque os soldados romanos o apanharam de surpresa? Você acha que Jesus foi para a cruz simplesmente porque todos os seus discípulos o abandonaram, deixando-o sozinho? Não, o texto está dizendo que ninguém tira a vida de Jesus, ninguém podia tirar a vida de Jesus. Pelo contrário, espontaneamente Ele a entregou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Portanto, quem é que levou Jesus, ou o que levou Jesus à cruz? Os nossos pecados, o próprio Deus Pai e Jesus Cristo também voluntariamente se entregou por amor a mim e por amor a você. Você acha que Ele te ama ou não? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas o amor do Pai, a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo, mas Jesus disse, olha, o que eu estou fazendo voluntariamente por vocês. Então nós vemos nesta passagem o que é que levou, ou quem levou Jesus à cruz. Segundo ponto, vamos ver nessa passagem que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz. O primeiro sofrimento que Jesus suportou foi o sofrimento moral e espiritual. Veja comigo o verso de número 3. O texto diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que coisa forte a respeito de Jesus. O texto está dizendo que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Queridos, essa passagem, ela é um escândalo. Ela demonstra exatamente aquilo que Jesus sofreu. Exatamente todo o seu sofrimento, todas as dores que ele carregou sobre si, toda a rejeição que ele teve que vencer. Esse verso de número 3 está dizendo que ele era desprezado.
o mais desprezado, o mais rejeitado de todos os homens. O sofrimento que Jesus teve que enfrentar, teve que suportar, primeiramente foi moral e espiritual. No Getsêmani, depois de ter ceado, a Bíblia diz que a sua alma estava angustiada e angustiada até a morte. Ele deixa para trás uma parte dos seus discípulos, ele anda um pouco mais para frente, e o evangelista Lucas diz que ele orava e orava intensamente, e a sua oração era tão intensa, que um anjo do céu precisou descer para poder confortá-lo naquele momento de tamanha agonia. A Bíblia diz que a batalha era tão intensa que Jesus, estando em agonia, ele orava intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Hebreus diz que ele chora compulsivamente, ele oferece forte clamor e lágrimas ao Pai, aquele que o podia livrar da morte. Essa batalha que Jesus estava enfrentando era uma batalha espiritual. Esse sofrimento do qual ele pede para que o Pai passe dele, ou seja, o cálice do qual Jesus pede ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Muitas vezes, equivocadamente, nós achamos que era o sofrimento físico que ele enfrentaria em pouco tempo. Muitas vezes nós achamos que eram os chicotes que os soldados romanos dariam em suas costas. Muitas vezes nós achamos que este cálice que ele precisaria beber, e ele pediu para que o Pai afastasse dele esse cálice, contudo, deveria ser feita a vontade do Pai. Esse cálice não era o seu sofrimento. Esse cálice era a ira de Deus que precisava ser sorvida, que precisava ser bebida. A Bíblia diz que Deus é justo e Ele não deixa o pecado impune. E o que Jesus estava fazendo naquele momento em que estava dando a sua vida, Ele estava carregando sobre si as nossas dores, Ele estava carregando sobre o madeiro todos os nossos pecados, Ele estava sendo feito pecado, e sendo feito pecado, todas as nossas maldições estavam sobre os seus ombros, todas as nossas iniquidades, todo o horror do pecado estava sobre os ombros de Jesus. E era exatamente o cálice da ira de Deus que ele estava bebendo, e ele pedia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse sofrimento que Jesus passou, que ele teve que suportar, foi um sofrimento moral e espiritual, por causa do cálice da ira de Deus. Você não vê em nenhum outro lugar outro significado para cálice, senão referindo-se ao cálice da ira de Deus. Portanto, ali, naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele estava recebendo todos os pecados, o pecado de toda a humanidade, a maldição de toda a humanidade sobre os seus ombros. Mas Jesus ainda experimentou e teve que suportar o sofrimento emocional. Esse texto está dizendo que ele era desprezado. Não apenas o desprezado ou rejeitado, mas ele era o mais rejeitado entre os homens. Será que nós conseguimos entender o tamanho da rejeição sofrida por Jesus? Será que nós conseguimos dimensionar a tamanha da rejeição que ele teve que enfrentar, que ele teve que suportar em seus ombros? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, chamado de fanático, chamado de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão, de glutão. Jesus foi rejeitado pelos religiosos da sua época, chamado até mesmo de endemoniado. Jesus foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Aquela mesma multidão que estendeu ramos de palmeira dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão o rejeitou dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão que aplaudiu a Cristo Jesus, logo depois gritava: crucifica-o. A mesma multidão que experimentou a multiplicação de pães e peixes, a mesma multiplicação que viram Jesus abrir os olhos do cego, a mesma multidão que viu Jesus perdoar pecados, a mesma multidão que viu Jesus curar leprosos, essa mesma multidão disse: crucifica-o.
Ele não apenas era rejeitado, mas era o mais rejeitado de todos os homens. Ele foi rejeitado pelos seus discípulos por causa da sua pregação, e eles já não mais o seguiam por causa da dureza das suas palavras. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande, ainda quando Jesus bebê, Herodes queria matá-lo. Pôncio Pilatos covardemente lavou as suas mãos, dizendo: vamos açoitá-lo, depois a gente vê o que faz com ele. Herodes Antipas simplesmente olhou para ele, escarneceu dele e o desprezou porque Jesus não fez nenhum milagre diante dele. Jesus foi rejeitado também pelas autoridades romanas. Mas ele não apenas foi rejeitado pelas autoridades romanas, ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas, composta por um sinédrio com 71 pessoas. Aqueles homens levantaram 2 falsas testemunhas contra Jesus, dizendo que ele blasfemava e que ele estava levantando uma rebelião contra o Império Romano. Esse homem, chamado Jesus, sabe o que é padecer. Ele sabe o que é enfrentar a rejeição. Mas não apenas isso, ele foi rejeitado também pelos seus 12 apóstolos. Judas o traiu, vendendo-o por 30 moedas de prata. Pedro o negou diante de toda a multidão, blasfemando, perjurando, xingando vários palavrões, e os demais discípulos simplesmente o abandonaram. Esse Jesus foi rejeitado. Ele teve que, naquela cruz, suportar a dor da rejeição. Mas o pior de tudo é que ele foi abandonado pelo próprio Pai. Quando ele estava na cruz, com as mãos estendidas, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O filho naquela hora foi desamparado pelo Pai, para que nós pudéssemos ser amparados eternamente. Naquele momento, o filho foi desamparado pelo Pai, para que nós pudéssemos experimentar a vida eterna, para que nós não experimentássemos a condenação eterna, mas para que nós pudéssemos experimentar a bem-aventurança eterna e a reconciliação com o seu Pai Celestial. Porque os nossos pecados estavam todos sobre os seus ombros. Ele foi rejeitado e continua sendo rejeitado ainda nos dias de hoje. Todas as vezes que nós optamos pelo pecado, todas as vezes que nós amamos mais o pecado do que a verdade, todas as vezes que nós abraçamos ao pecado e rejeitamos ao Filho de Deus, a Bíblia diz que nós estamos crucificando de novo o Filho de Deus, que nós estamos calcando com os pés o sangue da aliança. Jesus teve que passar pelo sofrimento moral, espiritual, ele teve que passar pelo sofrimento emocional, mas ainda ele teve que experimentar o sofrimento físico. Jesus foi humilhado, cuspido pelo sinédrio. Você consegue imaginar comigo o Filho de Deus? Irmãos, com uma única palavra, ele poderia acabar com todo aquele império romano, porque ele é o Filho de Deus. Ele disse para os seus discípulos: ei, coloca a espada na bainha. Será que não poderia eu rogar ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos e acabaria com toda essa história? Mas Jesus, ele passou por todo o sofrimento espiritual, emocional, físico. O que Jesus suportou naquela cruz, irmãos? Ele teve que experimentar a ira de Deus, mas também a zombaria dos homens e grandes castigos físicos. Imagina ele com aquele madeiro colocado em seus ombros, recebendo chicoteadas, recebendo cusparadas, as multidões zombando dele, os chicotes, os flagelos que Jesus sofreu naquela época, os chicotes feitos pelo Império Romano, eles tinham aço na ponta, tinham ossos de animais na ponta, e cada chibatada que Jesus levava, arrancava carne e sangue do seu corpo, espirrava carne e sangue do seu corpo, porque o seu sofrimento também foi físico. Nós que com certeza assistimos o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, nós podemos ter uma pequena ideia do que Jesus sofreu.
Seu semblante foi desfigurado. Olha o verso de número 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Angústia, sede, dores, cãibras, falta de ar, tudo isso Jesus teve que enfrentar. E ainda teve que carregar a sua própria cruz até o madeiro. Alguns estudiosos dizem que aquela coroa de cruz que foi colocada sobre a sua cabeça, não é essa coroa de cruz como um simples anel que nós vemos os artistas simulando ou teatrando. Mas alguns dizem que aquela coroa de espinhos era como uma carapuça colocada sobre a pessoa, que tomava toda a sua cabeça. E Jesus, naquela cruz, ele tinha que ficar inclinado, e isso fazia com que ele ficasse ainda mais asfixiado, sofresse ainda mais falta de ar. E se ele levantasse sua cabeça, a coroa de espinho era pressionada contra aquele madeiro. Você consegue imaginar o sofrimento que o Filho de Deus teve que suportar por amor a mim e por amor a você? Simplesmente porque estava levando sobre si os nossos pecados. Na cruz está toda a síntese da justiça de Deus sendo satisfeita e o amor sendo demonstrado. Na cruz, a justiça e o amor se beijaram. A justiça de Deus sendo satisfeita, o pecado sendo punido, o pecado sendo pago, mas o amor também sendo demonstrado, porque naquela cruz ele reconciliou a mim e a você com Deus Pai. Glória a Deus. Agora a pergunta é, terceiro ponto, como ele reagiu a tudo isso? Como ele reagiu a tudo isso? Quando nós olhamos essas coisas, alguns têm a tendência de pensar, meu Deus, coitado de Jesus. Eu te pergunto, irmão, Jesus foi um coitado? Ele simplesmente foi um coitado nas mãos do sistema romano, no sistema das autoridades judaicas? Não. Ele fez isso voluntariamente. Ele fez isso conscientemente. Ele fez isso voluntariamente, de uma forma substitutiva. E o verso de número 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Qual foi a reação de Jesus? Ele foi humilhado, ele foi oprimido, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Significa que ele não reagiu de forma violenta, ele não reagiu de uma forma vingativa, ele levou o nosso pecado, mas ele nunca pecou. Mas ele não apenas levou sobre si os nossos pecados, naquela cruz, como também ele intercedeu por nós. Olha o verso de número 12, na parte final. Diz assim: contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Qual foi a atitude dele na cruz? Dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo em meio ao sofrimento físico, emocional, mesmo diante daquela atrocidade que ele estava passando, ele ainda teve a capacidade de não abrir a sua boca, de não proferir palavras insultivas contra aqueles homens. Muito pelo contrário, ele intercedeu por aqueles que estavam blasfemando contra ele. Aleluia! A sua reação foi de alguém que tinha consciência que tudo aquilo que estava acontecendo era segundo as Escrituras. Em João capítulo 19, no verso 28 e o verso 30, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Verso de número 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito.
Irmãos, a obra de Jesus na cruz é extraordinária. A obra de Jesus na cruz do Calvário é tremenda. Como diz aquela antiguíssima canção, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Essa mensagem precisa estar no nosso coração todos os dias da nossa vida. Foi exatamente por isso que Jesus estabeleceu a ceia como uma forma de memorial, como uma forma de nós nos lembrarmos sempre aquilo que Jesus fez por amor a nós. Essa foi a forma como Jesus reagiu na cruz do Calvário. Agora, quarto e último lugar. Qual a recompensa de Jesus diante de tudo isso? Qual a recompensa que Jesus teve diante de toda essa situação que ele enfrentou? Primeiro lugar, verso de número 10, diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus venceu a morte. A morte de Cristo Jesus fez com que ele triunfasse sobre a morte. Ali no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, aconteceu, sabe o quê? A morte da morte através da morte de Cristo do Calvário. Eu estou aqui para dizer para você que aquilo que Jesus fez trouxe como recompensa a sua vitória na cruz do Calvário, a vitória sobre a morte, trazendo a imortalidade e trazendo sobre nós a vida eterna. Ele hoje tem as chaves da morte e do inferno. A morte já não tem poder sobre o Filho de Deus, a morte eterna já não tem poder sobre todo aquele que nele crê. Aleluia! Ele remiu um povo para Deus, versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós temos a vitória sobre a morte, mas agora nós somos remidos e nós somos parte do povo de Deus. Mas Jesus ainda, além de ter remido um povo para Deus, ele chamou um povo para si. O verso de número 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Darei muitos como a sua parte. Sabe qual é a maior recompensa do Filho de Deus? Sabe? Sabe qual é a maior recompensa do Filho de Deus? Vocês lembram da mensagem de domingo passado? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. A alegria que estava proposta para o Filho de Deus, éramos eu e você, a nossa salvação. Sabe qual é o maior presente que Jesus Cristo conquistou com sua morte? Você e eu. Sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos o presente de Deus Pai para o seu Filho Jesus. Aleluia. Nós somos o maior despojo. A Bíblia diz em Colossenses 2 que ele despojou principados e potestades. O que é despojar? A linguagem de despojamento é que quando um rei ia para a batalha e ele vencia o exército inimigo, ele levava os melhores despojos, ele levava os melhores bens. Sabe o que você e eu somos? Nós somos o melhor de Jesus sobre a face da terra. Nós somos o presente de Deus Pai para o Deus Filho. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos o despojo que Jesus conquistou com a sua morte. Que presente, hein? Que presente o Pai deu para o Filho? A mim e a você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que a cruz não é um sinal de derrota. A cruz é o maior sinal de vitória. Quando o diabo e suas hostes acharam que tinham matado o Filho de Deus,
Mal eles podiam pensar que ali a morte estava sendo vencida, que o pecado de todos nós estava sendo perdoado, que nós estávamos sendo reconciliados com Deus. Mal podia o diabo e suas hostes imaginar que ali estava sendo decretada a sua derrota. A Bíblia diz que ele, Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial, ele encravou inteiramente, perdoando todos os nossos delitos. A cruz é a vitória de Deus. A cruz é como um rei que caminha para a sua coroação. Assim Jesus caminhou para a cruz, sabendo que lá ele seria vitorioso e daria a vitória a mim e a você. Querido, sabe quanto custou a nossa redenção? Custou tudo. Custou tudo, custou o próprio Filho de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você está no verso 1. Quando o profeta Isaías diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? A pergunta é, o que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer diante de todo esse conhecimento que você tem hoje? De saber que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele carregou sobre o madeiro. A pergunta é, quem creu em nossa pregação? A Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Queridos, não é o homem que manda alguém para o inferno. A Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa mensagem? Se Jesus, através dos seus milagres, se os milagres fossem suficientes, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Se os sinais que Jesus realizou fossem suficientes para nos salvar, Jesus não teria morrido na cruz. Se a prosperidade fosse suficiente para nos salvar, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Se os ensinamentos, todo o seu doutrinamento fosse suficiente, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Sabe o que isso significa? Significa que ser frequentador de igreja não faz com que você esteja reconciliado com Deus Pai. Simplesmente frequentar culto, simplesmente frequentar a igreja, pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso não é importante. Isso é extremamente importante. Mas o que eu estou dizendo é que o único caminho para nós nos reconciliarmos com Deus é através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. A única forma que o homem pode se reconciliar com Deus, ter os seus pecados perdoados, ter a sua vida redimida, é através do sacrifício de Jesus. É através da morte expiatória, substitutiva de Cristo Jesus. É somente através desse sacrifício. E Isaías está dizendo, quem creu em nossa pregação? As pessoas hoje, elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. E o que eu fiz hoje para vocês aqui nesta noite foi pregar o evangelho. De que o pecado é severo, mas o amor de Deus é suficiente para nos reconciliar com Ele mesmo. Muitas pessoas não sabem que antes da sua fé em Deus, é necessário o arrependimento das obras mortas. O evangelho consiste em, primeiramente, nós nos arrependermos dos nossos pecados. E então, colocarmos a nossa fé confiante na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Você sabe qual é o primeiro pecado do qual o Espírito Santo convence o mundo? A Bíblia diz, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele diz, do pecado, porque não creem em mim. As pessoas, queridos, elas não vão para o inferno simplesmente porque pecaram, porque todos nós pecamos. As pessoas vão para o inferno simplesmente por não crerem no Filho de Deus, simplesmente por não abraçarem e não colocarem a sua confiança na obra redentora de Jesus.
E a Bíblia diz em Hebreus 2:1, e aqui eu quero concluir, dizendo que é necessário nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. É necessário nós nos apegarmos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Queridos, é tempo da igreja, é tempo de você e eu nos apegarmos com mais firmeza a essa verdade, a verdade da obra de Cristo. É tempo de nós nos apaixonarmos pela mensagem da cruz. É tempo de nós nos apaixonarmos pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. É tempo de nós anunciarmos às pessoas que o sacrifício foi aceito, que a obra foi consumada, que o perdão está disponível a todo aquele que se arrepende e crê no Filho de Deus. É tempo de nós nos levantarmos como igreja, como membros do corpo de Cristo e anunciarmos as boas novas do Evangelho. O que é que nós estamos fazendo com essa mensagem? Primeiramente é necessário nós crermos, nós nos apegarmos a ela. Mas todo aquele que foi impactado por esta mensagem precisa se dispor, se levantar e anunciar esta boa notícia. A boa notícia de que o Filho de Deus veio, morreu por nós, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O sacrifício foi aceito. A minha oração é para que nós, como igreja, sejamos apaixonados pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia para todo aquele que nele crê. É o poder para salvar todo aquele que crê. Este é o poder da cruz de Cristo. Eu sei que eu estou pregando para a igreja. Eu sei que eu estou pregando para a gente salva. Mas nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante.